gente nessa noite. Olá, boa noite, Igreja Nova Dimensão. Amém, glória a Deus, que bom que vocês estão aqui. Venceu aí a chuva, né? O tempo do nada virou, né? Mas você venceu isso. O maratonista, quando ele se inscreve para a corrida, e ele chega ali no ponto de partida, né? Para começar a correr, e ele começa a corrida, pode cair o temporal que for, e ele continua correndo. Ele continua correndo, por quê? Porque ele é um maratonista. E você que está aqui nessa noite, você é esse maratonista do Senhor, esse atleta do Senhor, né? E glória a Deus por nós estarmos aqui para compartilharmos um pouquinho da palavra de Deus. E eu estou muito feliz, quero agradecer aqui o pastor Levi e a pastora Lilei, como os demais pastores que nos ligaram e falaram que nós iríamos estar compartilhando aqui a palavra. E quando eu tinha visto que o tema era maratona, eu fiquei muito feliz, porque me fez remeter à época que eu estava morando aqui em São Paulo. Eu sei que alguns de vocês aqui, talvez uma boa parte, sabe que eu era adepto à corrida, gostava de correr, gostava muito de correr. E então eu lembrei disso. E nós estamos nessa jornada, né? Começamos aí com essa maratona no mês de janeiro, com oração, não é assim? Também com ministrações. Começamos na semana passada com o pastor Jotinha, a ministração da preparação. E hoje nós vamos compartilhar um pouquinho sobre o percurso também. Mas foi muito interessante isso, porque nós estamos aí nessa jornada durante o mês de janeiro. E no dia 31 nós iremos dar a largada para um ano de frutificação. Parece que eu acho que você não ouviu. Vai ser o ano 2021, vai ser o ano da frutificação. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E eu estou junto com você nessa. Quem está junto comigo aqui, diga assim, ó, eu. Amém, então estamos juntos nessa maratona. E eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas. Então, como eu estava falando, quando o pastor Levi nos fez o convite, eu logo imaginei na época que eu corria. Estávamos na reunião de pastores, e aí o pastor Sidney começou a cantar um louvor. Foi muito interessante, porque ele começou a tocar um louvor e começamos a louvar o Senhor ali no sítio do pastor Wagner, da pastora Neidinha. E eu falei assim, pastor Sidney, olha que interessante, esse louvor que nós cantamos agora me remeteu ao período que eu corria, porque eu colocava essa música, era uma das músicas que eu escutava no período que eu estava correndo ali. Eu escutava muito aquele CD A Graça, do Baruch. Então eu corria e ficava ouvindo aquele CD, e era algo maravilhoso. E aí cantando ali com ele, me fez lembrar disso, né? Nesse período que eu corria, nesse período que eu, né, tirava um tempo da minha agenda para correr. Mas eu sei que aqui na Nova Dimensão tem, muitos atletas. Quem é atleta aqui? Eu sei que tem alguns atletas aqui. Levanta a mão quem é atleta aqui, Tem um ali, outro ali. Rogério está aí, o Rogério levantou a mão ali, é isso? Rogério, 1, 2, 3. Você que está nos assistindo aí pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube, se você é um atleta, dê um joinha aí, dê um joinha e fala assim, eu sou um atleta. Mas eu vi que algumas pessoas levantaram a mão, dizendo que é um atleta. E você que não levantou a mão, você perdeu a oportunidade de dizer assim, eu sou um atleta de Cristo. Eu sou um atleta de Cristo. Nós temos que nos considerar um atleta de Cristo. A palavra do Senhor, o apóstolo Paulo, ele fala disso. Ele compara os discípulos de Jesus como os atletas que correm nos estádios. E ele fala na sua palavra que esses atletas que correm nos estádios, eles correm para uma coroa que é corruptível. É uma coroa que passa, que depois não tem valia nenhuma. Mas nós, eu e você, nós corremos para uma coroa que é incorruptível, que nós veremos os nossos frutos lá com o Senhor nos céus. Você não está correndo numa corrida sem ter uma recompensa, e essa recompensa, ela vem do alto. Ela vem do alto, glória a Deus por isso. Nós estamos aqui como atletas do Senhor,
nós estamos aqui como atleta do Senhor, e como eu disse na palavra do Senhor, lá em 1 Coríntios, capítulo 9, o pastor Levi aqui hoje já declarou essa palavra, e nós vamos falar juntos aqui, ouvir juntos. Coloca para mim, ó, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24, e até o versículo 27. Vocês não sabem que, de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Diga assim, ó, treinamento rigoroso. Para obter uma coroa que logo perece. Mas nós, diga, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, diga, sem alvo. E não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Uau, que texto maravilhoso, né? Que texto maravilhoso. Esse texto, a gente pode tirar muitas lições, mas eu quero compartilhar 3 pontos, a qual você repetiu junto comigo. E o primeiro dele é esse aqui, ó, mas nós. Diga, mas nós. E aí eu faço uma pergunta para você: quem é você no reino de Deus? Quem é você no reino de Deus? Muitas vezes nós nos esquecemos a nossa posição no reino de Deus e a gente se desanima. Muitas vezes nós esquecemos a função a qual nós somos colocados, a honra, o lugar onde Deus nos colocou, e nós desanimamos, enfraquecemos, desistimos, muitas vezes até ficamos prostrados, porque a gente esquece quem nós somos. Aqui nesse texto, o apóstolo Paulo, ele está dando um exemplo. Mas nós, quem ele está falando? Ele está falando dos discípulos, ele está falando da igreja do Senhor, ele está falando dos líderes de célula, no sertão, os líderes do pequeno grupo. Ele está falando, mas nós, a igreja do Senhor, os líderes, ele está fazendo lembrar que nós fazemos parte de uma elite, nós fazemos parte do pelotão de elite. Eu tinha comentado aqui no início que eu gostava muito de correr, parei um pouquinho, dei uma engordadinha, mas eu quero voltar, preciso voltar. E eu gostava muito de correr, e quando eu comecei a ler esse versículo, o Espírito Santo começou a ministrar algo no meu coração, muito interessante, porque se aplica muito à corrida, com esse texto que nós estamos falando agora. E o Espírito Santo começou a ministrar muitas verdades acerca dessa maratona, acerca da corrida, e é o que eu queria compartilhar com vocês hoje aqui. Então, para nós entendermos um pouquinho sobre esse mas nós, como eu falei, eu participei de uma corrida muito famosa aqui em São Paulo. É uma corrida que acontece todos os anos, e eu participei uma vez dela. Alguém poderia me dizer que corrida que é essa? Uma corrida bem famosa no final do ano? Muito bem, essa mesma, São Silvestre. E eu só conhecia essa corrida pela televisão, não sabia como que funcionava, mas eu tinha um desejo muito grande, então eu comecei a me preparar. Como nós começamos a nossa maratona, tem que ter uma preparação. E durante 3 anos, eu comecei a me preparar para essa corrida. 3 anos antes, 3 anos antes, comecei a me preparar. Comecei ali a caminhar, depois fazer uns trotezinhos. Quem é da corrida aí sabe como é que é esse início, Bem dificultoso muitas vezes. Mas foram 3 anos e eu fui participar dessa corrida. E aí eu pensei assim, falei, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou acordar bem cedo, e eu vou chegar lá bem cedinho para eu pegar logo ali na largada, porque aí eu ganho vantagem, Quem corre sabe que quando você está treinando, é muito ruim você correr em alguns lugares. Por exemplo, eu não gostava de correr no Bosque Maia, porque determinado horário do Bosque Maia estava muito cheio, e quando eu começava a correr, eu tinha que ficar se desviando das pessoas, e isso atrapalha o treino. Eu gostava de
correr sem ninguém estar na minha frente, porque aí eu conseguia desenvolver mais a corrida. E eu falei, opa, eu vou fazer isso. Só que aí, um amigo meu que já tinha participado, ele falou, não, Marcelo, mas não é bem assim. Existem os pelotões. Eu falei, que negócio é esse? É, os pelotões. Eu falei, mas como que funciona? Ele falou, tem um pelotão primeiro que sai, que é o pelotão de elite. Depois, tem um outro pelotão, né? O pelotão de elite é aqueles quenianos, né? Aqueles caras que, muitos deles aí, se não a grande maioria, vivem até da corrida. Aqueles caras que são os profissionais mesmo, aqueles atletas profissionais. É o pelotão de elite. Depois vem o segundo bloco. Qual seria esse segundo bloco? É o pelotão premium. Quem é esse prêmio? Eu até perguntei para esse meu amigo quando eu estava lá. Ele falou, ó, tem muitos aí policiais, né? Atletas policiais, eles são convidados a participar desse pelotão. E o terceiro e último era o que eu estava, mais na frente, né? Tinha chegado cedo, que é o pelotão geral. E aí eu estava lá, e eu falei, bem, aqui eu já consigo pelo menos avançar bastante. E dentro do reino de Deus, a palavra de Deus diz que eu e você, nós fazemos parte do pelotão de elite. A palavra do Senhor diz que nós somos o povo exclusivo de Deus. A palavra de Deus fala que nós somos nação santa, povo exclusivo de Deus. Você é um sacerdote na casa do Senhor. E muitas vezes a gente se esquece disso. Muitas vezes nós estamos ali, colocados pelo Espírito Santo, colocados por Deus, para levar a palavra do Senhor, para ministrar a cura, para ministrar a verdade, para ministrar a transformação. E nós nos sentimos no pelotão geral. Nós nos sentimos coitados. E muitas vezes essas mentiras que entram na nossa mente e no nosso coração faz a gente muitas vezes abandonar esse chamado que Deus tem para nós. E eu estou aqui hoje para lembrar você, para lembrar eu também, que eu e você, nós fazemos parte desse pelotão de elite. E você não pode se esquecer disso. Não se esqueça quem é você no reino de Deus. Deus, Ele te chamou como um líder de célula, como um líder em treinamento, como um supervisor, como um pastor, para que você olhe para você e fale assim, ó, eu faço parte do pelotão de elite. Eu faço parte de um grupo que foi escolhido por Deus para levar as boas novas, para levar a cura, para levar a transformação. E Deus vai fazer isso na tua vida nesse ano 2021, em nome de Jesus. E é assim, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, coloca para mim aí, Bia, por favor. 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados na obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó, o seu trabalho não será inútil. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas aí, meu irmão. Aleluia. Quando nós sabemos que o trabalho que nós realizamos na casa do Senhor, o trabalho que nós realizamos para o Senhor, ele não é inútil, meu irmão. Isso tem que nos motivar em saber que aquilo que nós estamos fazendo não é para um homem, não é para uma mulher, não é para um ministério, mas é para Deus. E Ele que vai nos recompensar. E muitas vezes o que acontece? Vêm as circunstâncias, vêm os problemas, vêm as dificuldades. E aí quer o quê? Quer nos abalar. Mas o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele falou isso aí, ó, né? Fiquem firmes, e que nada os abale. Na nossa caminhada cristã, na liderança, vai haver momentos que você vai receber um abalo, vai ficar, opa, ou é só eu que acontece isso? Ou só é os pastores que recebe esse abalo muitas vezes? Mas a palavra do Senhor fala que é para você ficar firme, que não é para você se abalar. Sabe por quê? Porque Deus está com você, porque o Espírito Santo está com você. Não escute aquilo que o inimigo quer soprar nos seus ouvidos. Lembre-se que você faz parte do pelotão de elite.
Você pode levantar a sua mão e falar: eu sou um atleta e eu sou um atleta de elite. Em nome de Jesus. Aleluia. Nós não podemos avançar nessa corrida, né, se nós não trazemos na nossa mente essa verdade que nós somos do pelotão de elite. Segundo ponto que eu queria dizer para vocês aqui, dentro desse texto de 1 Coríntios, no capítulo 9, é esse aqui, ó. O treinamento rigoroso. Diga, treinamento rigoroso. Aleluia. E dentro desse treinamento rigoroso, entra a preparação do atleta. O atleta, para ele se preparar para uma corrida, para uma maratona, ele passa por um treinamento rigoroso, não é assim? Eu mesmo participei, foram 3 anos. 3 anos para participar de uma corrida, né, a São Silvestre, e eu tive que muitas vezes acordar cedo, apesar que eu corria mais à noite, né? Mas muitas vezes depois de um dia de trabalho corrido, cansativo, eu tinha que correr, porque eu falei: não, eu tenho esse objetivo, eu quero correr na São Silvestre. O trabalho, ele é muito rigoroso. Eu sei que na semana passada nós iniciamos a nossa maratona, e o pastor Jotinha, que foi uma bênção aqui, ele iniciou com essa preparação. Ele falou aqui na semana passada sobre isso, mas eu gostaria de me ater a 2 pontos importantes dentro desse tema de preparação, que eu queria ministrar aqui para vocês, ou compartilhar aqui com vocês. E o primeiro ponto da preparação que eu queria compartilhar é que hoje nós aqui que fazemos parte da Igreja Nova Dimensão, nós nos preocupamos em preparar o líder de célula, preparar a igreja do Senhor para levar a palavra, para liderar. Nós temos ali os cursos, né? Temos o curso Vida Cristã, temos o curso de liderança, que de tempo em tempo nós precisamos fazer uma reciclagem. Todos os anos, no começo do ano eu começo a fazer uma reciclagem acerca da visão celular. Eu começo a ouvir ministrações, pegar um material, rever novamente. Sabe por quê? Porque a gente esquece. Sabe, não precisa me responder não precisa me responder. Mas dentro do curso de liderança que nós fizemos aqui na igreja, nós falamos, por exemplo, da meta e das 5 submetas. Se eu perguntar aqui, você lembra das 5 submetas? Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Mas será que todos nós aqui, não precisa responder para mim, mas será que todos nós aqui vamos lembrar disso? Existem alguns pilares que muitas vezes a gente deixa passar. Pilar da oração, pilar da leitura da Bíblia, e a gente vai empurrando a nossa liderança, de qualquer jeito, sabe? Eu estou falando isso para você, é porque se nós não nos preocuparmos com isso, vai chegar no final do ano, e você vai falar assim, ó, esse ano para mim não foi um ano frutífero, e aí você vai querer colocar na conta de alguém uma obrigação que era tua. Ou você vai culpar Deus, ou você vai culpar uma outra pessoa, o seu supervisor, a tua célula, o teu pastor. Você vai querer achar um culpado, sendo que você como líder, você que foi chamado para fazer parte dessa liderança, desse pelotão de elite, não faz a tua parte. Sabe, a gente precisa entender que o treinamento ele é rigoroso. Ou você acha que essa honra que Deus te deu de ser um líder na casa do Senhor, ela é para qualquer um? Não. Deus ele escolheu você porque você é capaz. Você é capaz. Só que vai exigir um treinamento rigoroso. Sabe, outro ponto que eu queria comentar aqui, nós estamos já na segunda quinzena já de janeiro, já estamos avançando para o segundo mês do ano. Parece que não, mas já. Você já fez o seu planejamento da sua célula? Ou já marcou, pelo menos, com o seu líder em treinamento, com o secretário da célula, com aquela pessoa que você vê que tem potencial para também ser um líder em treinamento 2, ou um líder em treinamento 3, dentro da sua célula? Você já mandou a data para ele? Semana passada foi a preparação. Você está se preparando?
O ano de 2021 está aí, está posto. Daqui a pouco ele passa. Daqui a pouco ele passa. Mas vai exigir de mim e de você esse treinamento rigoroso. Nós temos que avançar. Nós temos que avançar. E o próximo ponto entra aí na mensagem de hoje. Depois, aliás, tem um versículo aí antes, né? Que é esse aqui, ó. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Sabe, muitas vezes nós estamos travados com coisas lá atrás, com coisas mal resolvidas lá atrás. Deus falou tanto comigo, quando eu estava estudando esse texto, esses versículos, dentro da corrida da São Silvestre. Eu vou falar um pouquinho disso. Tantas pessoas travadas na Brigadeiro Luiz Antônio. O que é isso, Marcela? Travados na Brigadeiro Luiz Antônio? Eu vou chegar lá. Sabe, muitas pessoas travadas com coisas lá atrás que ficaram mal resolvidas, e hoje não conseguem avançar na sua liderança por causa de situações passadas, que chegou a um ponto da pessoa ficar tão fraca na fé, que começou a ficar tendenciosa até o pecado. Sabe? Porque é assim que funciona. Nós muitas vezes nos desanimamos com uma palavra, uma voz do inimigo, a gente começa a esfriar. O processo é esse, a gente começa a esfriar espiritualmente, daqui a pouco a gente fica fraco espiritualmente, a gente fica tendencioso ao pecado, a gente fica fraco, aparece uma oportunidade para pecar, a gente está fraco e a gente cede, sabe? Mas Deus, Ele não quer isso na tua vida, Ele quer que você avance, sabe? Ele quer nessa noite falar para você e para mim, que nós somos um povo, um grupo que Ele escolheu para fazer aquilo que Ele mais ama, que é salvar pessoas. Sabe, se nós queremos dar um presente para Deus, um grande presente para Deus, nós temos que dar as vidas, é o que Ele espera de nós. Deus, Ele ama, já falei isso aqui, eu amo o ministério de louvor, e Deus ama também o ministério de louvor, é algo muito bom. Deus, Ele ama, né? É tudo que envolve as coisas da igreja, mas Deus, Ele ama algo que está no coração dEle, que é o que Ele almeja todos os dias. Ele conta com a minha vida e com a sua vida, para que nós venhamos a salvar vidas através da palavra de Deus. Sabe, é um privilégio muito grande que nós, como líderes, não somente como líderes, mas como igreja, levarmos a salvação para aqueles que estão perdidos, que perderam a esperança. E esse terceiro ponto que eu queria compartilhar com vocês, que é o tema de hoje, é o sem alvo, que nós lemos juntos lá no versículo de 1 Coríntios capítulo 9. E o sem alvo, ele aponta para o percurso, né? Porque uma pessoa sem alvo é uma pessoa que ela não consegue enxergar o caminho. Uma pessoa sem alvo, sem um objetivo, ela não sabe para onde ela está indo. Por isso que dentro dessa maratona tem a preparação, mas tem o percurso. E eu e você precisamos conhecer o percurso. Sabe, dentro da corrida, voltando aqui em relação à corrida da São Silvestre, que eu participei, você sai muito na frente quando você conhece o percurso. Eu não me atentei a isso, mas os atletas que já estão acostumados ali com aquela corrida, eles fazem toda a preparação, conhecem bem o percurso, para que eles possam ter um resultado positivo, para que eles possam otimizar a corrida, e em momentos ele avança, em momentos eles recuam, e eu não, eu falei, não, vou lá, estou treinado. Eu tinha feito como se fosse
uma preparação assim, né? Eu falei, bem, deixa eu ver aqui como que está a minha corrida. Eu calculei, fiz um cálculo. Falei, bem, tinha mais de 30 mil corredores, né? Foi a 90ª corrida da São Silvestre em 2014. E eu falei, bem, pelos cálculos que eu estou aqui, né? Que é a minha corrida, que eu tenho aqui o meu ranking, que eu gravava a corrida. Falei, ó, eu devo ficar ali entre 4 e 5 mil. Dos 30 mil que vão correr, eu acredito que eu fique ali entre os 4 e 5 mil. Porque eu não conhecia o percurso. Eu fiz por uma questão de tempo. Eu calculei, se eu corro por quilômetro, eu faço tantos minutos em 1 quilômetro, bem, eu vou calcular por 15 e vai dar mais ou menos o quanto que eu vou correr. Aí eu peguei o ranking da última corrida que teve no ano anterior. Falei, a pessoa que ficou com esse tempo vai ficar ali, né, dos 1000, vai ficar entre os 4 e 5 mil. E por não conhecer o percurso, eu fiquei surpreendido, porque eu fiquei em 1736. Depois que eu recebi o resultado, eu falei, meu Deus, olha que legal. E eu não conhecia o percurso. E por não conhecer o percurso, você passa a não observar os obstáculos desse percurso. Um exemplo, quando você começa a correr ali na São Silvestre Paulista, logo no final você cai ali para Pacaembu, aquela descida da Pacaembu. E é uma descidona, e até pode acontecer acidente, porque é bem íngreme mesmo a descida, né? Se você não se preocupar, se você não prestar atenção, você pode até ocorrer um acidente e acabar com toda a sua corrida, né? E eu corri ali, e depois tem algumas subidas, né, algumas pontes, em alguns momentos que a subida é íngreme, outras não, a distância, a elevação, e aí, né, nós chegamos na parte mais temida da São Silvestre. Todo mundo que corre a corrida São Silvestre, não sei se você já ouviu falar nisso, mas a subida da Brigadeiro é o maior desafio da corrida São Silvestre. Eu tinha ouvido falar sobre isso, mas não dei muito conta. E quando eu estava correndo, né, quando você chega ali por volta passa do 12º quilômetro, já para os últimos 3 quilômetros finais, você pega a bendita da Brigadeiro Luiz Antônio. E foi muito interessante, porque eu comecei a correr, e eu estava até me sentindo bem, não estava tão ofegante, mas já tinha corrido mais de 12 quilômetros, só que eu observei que muitas pessoas passavam por mim. Muitas pessoas passavam por mim rápido, alguns até rápido demais. E eu falei, meu Deus, e eu vendo aquela multidão passando, e eu correndo, estava no mesmo ritmo, pelo menos eu sentia que eu estava no mesmo ritmo, né? E tentava forçar um pouquinho, mas a mente queria, as pernas já não atendia, e aquela multidão passando, e outros passando muito rápido, e aquilo que eu estava atravessando, que era somente mais 1,5 km para eu entrar de novo na Paulista, parecia que eu estava correndo, subindo aquela Brigadeiro Luiz Antônio, parecia que eu estava 10 quilômetros ali dentro daquela subida. O período de 1,5 km, eu já tinha corrido 12, parecia que eu estava ali há muito tempo, mas não acaba isso aqui não, mas não acaba isso aqui não, mas não acaba isso daqui não. Eu falei, meu Deus. E aí, o Espírito Santo ministrou algo ao meu coração. Quando nós não conhecemos o percurso, quando nós não olhamos, né, quando nós não nos preparamos e quando nós não conhecemos o percurso, a gente começa a patinar. Sabe quando uma pessoa começa a correr na esteira, e ela corre na esteira, mas ela não sai do lugar? Era mais ou menos assim que eu sentia. Parecia que eu estava subindo a Brigadeiro Luiz Antônio, mas eu estava patinando ali. Parecia que não evoluía. E eu, meu Deus, não vai acabar essa avenida não. Eu olhava as placas, Brigadeiro Luiz Antônio, Brigadeiro Luiz Antônio, Brigadeiro Luiz Antônio. E o Espírito Santo falou para mim assim, ó, Marcelo, tem muita gente na Brigadeiro Luiz Antônio. Tem muitos líderes com potencial tão grande, sabe, de avançar, e estão parados. Um lugar que era para você aumentar o pace, né? Quem é da corrida sabe. Quando você conhece aqueles atletas profissionais que correram a São Silvestre comigo, eles sabiam desse trecho. Eles sabiam que ia ser difícil. Eles sabiam que teria os obstáculos, teria os problemas, teria as adversidades, teriam as lutas,
Mas o que ele falou? Não, eu sei desse trecho, então eu vou aqui, manter o meu ritmo mais tranquilo, para na hora chegar o momento da batalha, na hora que chegar no momento dos obstáculos, na hora que chegar o momento das lutas, os momentos das adversidades, sabe o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o meu pace, eu vou correr, porque eu quero passar logo por isso, eu quero passar logo por esse problema. E muitas vezes o que acontece com o líder é que ele fica travado ali, ele barra no primeiro problema, no primeiro obstáculo, e aí ele fica lá naquele obstáculo, correndo na esteira, e não sai do lugar. Por quê? Porque ele está travado naquele problema. E aquela luta, aquela adversidade, aquele trecho da nossa vida que todo líder passa, todo líder passa, todo ano passa, né, meu amor? Quantas lutas, né? Minha parceirona aqui, ó, minha amada, que está lutando junto comigo, no meio das dificuldades. Eu sei que você que é casado também tem a sua parceira aí que está junto com você, liderando junto com você. Quando vem esses problemas, essas lutas, essas adversidades, nós temos que aumentar o pace e correr, aumentar o pace e orar mais, aumentar o pace e perdoar mais, aumentar o pace e deixar para trás aquilo que está travando a sua vida, sabe, resolver e avançar. Nós lemos aqui nesse texto, sabe, eu até quero ler ele de novo em Hebreus. Dá para voltar aqui para nós lermos juntos? Aliás, é isso mesmo, Hebreus, não está aqui não, mas eu coloquei aqui, ó. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Sabe, nós estamos sendo aqui convidados, a palavra do Senhor nessa noite está dizendo para mim e para você, que nós estamos aqui, ó, sabe, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, de líderes abençoados, sabe, que estão junto com você, passando muitas vezes batalhas que você está passando. Mas o que nós temos que nos livrar daquilo que está nos atrapalhando, daquilo que está nos impedindo de avançar, de correr. Muitas vezes o pecado que está encurtido aí na tua vida, e que você precisa hoje tomar uma decisão e falar: ó, eu quero agora abandonar isso daqui, eu quero avançar nesse ano 2021. Deus, Ele está esperando essa atitude sua, para que você possa vencer e ser um vitorioso nessa maratona, para que esse ano realmente seja um ano frutífero na sua vida. Sabe, é isso que Deus quer de nós, que nada venha nos abalar. E aí eu quero fazer uma pergunta para você: em qual trecho da liderança você está, dessa corrida? Qual é o trecho que você está? É uma pergunta para você nessa noite. Pare e responda para você mesmo: será que eu estou travado na Brigadeiro? Será que eu estou vendo o tempo passar? Eu estou vendo outros líderes avançando? Eu estou vendo a igreja do Senhor crescendo? Eu estou vendo outros líderes motivados e fazendo a obra de Deus, e eu estou travado na Brigadeiro? Deus, Ele não quer isso para você. Deus, Ele não quer isso para você. Deus, Ele quer que você avance. Sabe, Deus, Ele foi maravilhoso no começo desse ano trazer um tema tão relevante para o início desse ano, usando a vida do pastor, essa maratona, a preparação, o percurso que é hoje. Semana que vem iremos finalizar, fechar com chave de ouro, com o pastor Levi aqui trazendo a palavra para nós, que é o ponto de partida. Mas para que a gente possa dar esse ponto de partida e avançar e ver Deus realizando coisas na nossa vida e através das nossas vidas,
existe a preparação e existe esse percurso. O percurso ele é difícil. Eu não vou falar para você aqui que, né, a liderança é fácil. Da mesma forma que não tem sido fácil para mim, eu sei que não tem sido fácil para você. Mas como nós iremos reagir a essas dificuldades? Como que nós iremos lidar com essas barreiras? É isso que vai fazer a diferença. Eu e você podemos subir a Brigadeiro junto correndo. Só que dependendo da tua preparação e da tua avaliação do percurso com a minha, você pode cruzar ela em 5 minutinhos, nesse 1,5 km. 6 minutinhos, nesse 1,5 km. E eu posso ficar 15, 20, 30 minutos ali. Tudo vai depender da preparação, tudo vai depender do percurso. E dentro do nosso contexto cristão, o percurso é as dificuldades. Ou você acha que esse ano 2021, que é o ano da frutificação, você vai ficar sentado e você vai ver a árvore crescendo e frutificar, e você sentado lá? Não. Vai precisar botar a mão no arado. Sabe, você aqui em São Paulo, os nossos irmãos que estão lá em Cuiabá, fazendo a obra de Deus, eu e a minha esposa e mais uma galera toda lá no sertão, estaremos trabalhando também, semeando, arando a terra, sabe, vendo Deus operar milagres, transformando vidas, a igreja do Senhor crescendo, frutificando, os testemunhos sendo contados. Você vai contar muitos testemunhos na sua célula, sabe, para a glória de Deus. Eu quero estar aqui no final do ano, ou quem sabe quando Deus preparar de nós voltarmos e poder contar testemunhos para vocês, assim como nós ontem começamos a contar algumas coisas que Deus tem feito, com muita dificuldade sim, com muito choro, bem sabemos, né, meu amor, com muito joelho no chão clamando, sentindo no próprio corpo a dor de pregar o evangelho, a hostilidade, a pressão espiritual, mas nós não desistimos, porque nós olhamos para vocês que estão aqui em São Paulo trabalhando também, nós olhamos nossos irmãos lá em Cuiabá, fazendo a obra de Deus e não desanimando, e nós nos encorajamos uns com os outros, e nós falamos assim: nós não vamos desistir, nós vamos continuar, porque eu sei que meus irmãos estão lá também fazendo, sofrendo e sendo vitoriosos no meio das lutas. Esses 2 anos e 4 meses foram muito difíceis, como eu falei ontem. Começamos o nosso pequeno grupo, né? Lá no sertão nós chamamos de pequeno grupo, a nossa célula, em março de 2019, em outubro tinha mais de 30 pessoas, no meio da pandemia. Deus nos deu uma ideia, nós orando em casa, falei: meu Deus, e agora? Precisando avançar, sabe, os membros não estavam acostumados a assistir o culto online, né? Um grupo que estava com mais de 30, quase 40 pessoas, a gente via lá no nosso grupo 15 pessoas, 17 pessoas, 12 pessoas, e porque o pessoal, né, tem um pessoal mais de idade que não tem o hábito de ficar, acompanhar pelo Google Meet ou pelo Zoom, enfim. E eu orando em casa com a minha esposa, e eu falei assim: a gente precisa criar uma estratégia. Uma pessoa falou para mim que os jovens de Água Branca estavam, né, muitas pessoas no meio das drogas, né, muitos jovens na bebida, e orando em casa com a minha esposa, Deus nos deu uma ideia de nós fazermos um projeto, e nós conseguimos colocar no meio da pandemia, conseguimos colocar dentro desse grupo de WhatsApp, cerca de 25, 26 jovens que não conheciam a Deus, que todo dia estavam ouvindo uma palavra, que toda semana, todo dia recebiam um louvor e uma pequena palavra, né, explicando acerca daquele louvor. Toda semana nós gravávamos um vídeo e postávamos ali nas terças-feiras uma palavra de encorajamento para aqueles jovens. Vários deles entraram em contato conosco, falaram: poxa, cara, essa palavra falou tanto comigo hoje, e nós conseguimos fazer algumas ações na cidade. E esse ano de 2021, nós iremos iniciar esse ano 2021 com a célula presencial, com 4 células, 3 em Água Branca e 1 em Delmiro Gouveia, para a glória de Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor.
Sabe, eu creio que Deus vai fazer grandes coisas lá no sertão, mas eu também tenho uma convicção que Deus vai usar a tua vida aqui em São Paulo também. Eu tenho uma convicção que Deus vai usar você, líder em Cuiabá, para ganhar muitas vidas para Jesus. Você que está nos assistindo, que pode falar assim: poxa, Marcelo, mas eu não sou um líder. Eu não sou um líder na casa, eu não sou um líder de célula, eu não sou um líder em treinamento. Deus vai usar a tua vida para você trazer pessoas para a célula, e o teu galardão ninguém vai tirar. Deus, Ele vai usar a tua vida através do Espírito Santo, e é assim na tua vida também. Sabe, eu queria que você se colocasse de pé. Eu queria chamar a banda aqui. Não olhe para as coisas que ficaram para trás. Não olhe para o ano de 2020. Sabe, você pode estar falando assim: ah, o ano de 2020 a minha célula não multiplicou. Ah, o ano de 2020 eu perdi meu anfitrião. Ah, no ano de 2020 tem pessoas que saíram da igreja. Meu irmão e minha irmã, não olhe para aquilo que ficou lá para trás, não. Se foca no alvo. Se foca naquilo que Deus te chamou. Coloca o último versículo, que está lá em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, que diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Não olhe para trás, não olhe para as circunstâncias, não olhe para as barreiras, não olhe para aquilo que fez você parar, mas olhe agora para o alvo. Olhe para um ano que está se iniciando agora, um ano que está proposto para você falar assim: ó, esse ano foi o melhor ano da minha vida. Eu quero declarar nessa noite, na minha vida, na igreja de Água Branca, esse ano será o melhor ano, o ano da frutificação na igreja de Água Branca. E eu tenho certeza que vai ser assim aqui também, como vai ser também lá em Cuiabá, porque Deus chamou líderes, eu e você, que através do Espírito Santo iremos fazer a diferença, e muitas vidas serão salvas para a glória de Deus. Amém.